No vídeo de hoje, vamos repercutir essa matéria publicada pela revista Veja, a quem desde logo nós dispensamos os créditos pela publicação, em que diz o que mudou e como fica a reforma da Previdência após a CCJ no Senado. Base do texto segue a mesma que chegou à casa, mas senadores mudaram aspectos da pensão por morte, e sobre esse tema nós vamos discutir com vocês, e no que se refere aos trabalhadores autônomos. A Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado, aprovou na última quarta-feira, dia 4, a proposta de reforma da Previdência. O texto original sofreu algumas alterações em relação ao que veio da Câmara dos Deputados e em temas como a pensão por morte. Agora, o material será analisado e votado no plenário do Senado. Neste vídeo, vamos discutir os principais pontos que sofreram alterações e como fica a matéria depois dessas alterações. Logo de início, vamos tratar aqui da pensão por morte. O texto garante que o valor da pensão por morte tem de ser igual a um salário mínimo para todos os beneficiários. Apenas para vocês relembrarem, o texto que tinha sido enviado pelo presidente da República ao Congresso e aprovado na Câmara dos Deputados permitia que o benefício fosse menor que um salário mínimo. Agora não. Agora o texto aprovado na CCJ permite que o beneficiário receba no mínimo um salário mínimo vigente. Para que vocês compreendam melhor o tema aqui da pensão por morte, a reforma ela limita o valor na concessão do benefício de pensão por morte a 60% mais 10% por dependente. Nós já discutimos isso aqui em outras oportunidades. Será possível acumular as pensões e aposentadorias, porém, preste atenção aqui em relação ao acúmulo de benefício. O segurado não receberá o valor integral no caso da acumulação dos benefícios. Veja, atualmente, este cálculo para o pagamento de pensão, ele é de 100% da média salarial do segurado morto para a viúva. Além disso, o benefício não pode ser menor que um salário mínimo, foi o que dissemos acima, e é limitado ao teto pago pelo INSS, R$ 5.839,45. Outra mudança importante no texto é no que se refere ao trabalhador informal. O texto dá o direito de alíquota especial, que é o valor da contribuição aos trabalhadores sem carteira assinada. O sistema será semelhante, será igual ao que ocorre com o MEI, com o microempreendedor individual, que é de 5%. Atualmente também é possível se encaixar como trabalhador autônomo e contribuir via carnê, mas vocês que já contribuem desta forma sabem que não dá direito à contribuição especial para aqueles trabalhadores informais. Agora, com o texto, vai permitir que você contribua com alíquota, com valor apenas de 5%, o que não era permitido anteriormente. 5% do salário de contribuição, evidentemente. Então, é uma das mudanças aqui, muito bacana, direcionada para aqueles trabalhadores que estejam informalmente no mercado de trabalho. Em outras palavras, sem carteira assinada, tudo bem? Sobre o benefício de prestação continuada, o BPC. O texto também retirou as menções ao BPC. Não tem qualquer menção ao BPC no texto que foi aprovado, que vieram da proposta aprovada lá na Câmara dos Deputados. Os deputados mantiveram as regras atuais, mas as inseriram na Constituição. Caso a PEC fosse aprovada como chegou no Senado, seria constitucionalizadas as regras que hoje estão em uma lei ordinária. Está lá na LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. Com isso, seria mais difícil modificar os termos considerados
defasados por alguns parlamentares. O próprio Supremo Tribunal Federal, STF, em 2013, constatou isso, o que abriu precedentes para que diversas famílias conseguissem o benefício com renda de até meio salário mínimo. Hoje, para vocês recordarem, ele é de 1/4 do salário mínimo. A constitucionalização também dificultaria que novos casos assim acontecessem. Então, por isso que os parlamentares acharam por bem deixar a matéria que menciona ao benefício de prestação continuada fora da Constituição. Estando em uma lei ordinária, como é o caso, fica mais fácil dar uma elasticidade maior para, no caso do cidadão ingressar com uma ação em juízo pedindo que seja considerada a situação concreta, a situação real, e não o que está escrito na lei, que é apenas 1/4 de um salário mínimo, o juiz possa entender, mesmo essa pessoa ganhando um valor acima de 1/4 de um salário mínimo, se o juiz entender que essa pessoa faça jus, tenha direito, mereça receber o BPC, ele vai conceder este direito a essa pessoa, tendo em vista que as regras não estão constitucionalizadas. Sobre os trabalhadores em profissão de risco, que nós chamamos de aposentadoria especial. Vejamos, o texto ele suprime parte das regras de transição para os profissionais expostos a agentes nocivos que elevam progressivamente os requisitos para que esses trabalhadores consigam a aposentadoria especial. Não está no texto aqui, mas eu vou acrescentar para que esses trabalhadores conseguissem a aposentadoria especial. Ainda fica valendo, preste atenção aqui, a regra de pontos, mas sem progressão. Vale a regra de pontos, entretanto, sem a progressão. Para atividades especiais que exigem 15 anos de contribuição, é preciso atingir, como exemplo, 66 pontos, tempo de contribuição mais a idade. Para atividades expostas a agentes que exigem 20 anos de contribuição, são 76 pontos. A mesma coisa, tempo de contribuição mais a idade. E aquelas atividades em que o tempo mínimo é de 25 anos, soma-se a idade mais o tempo de contribuição e teria que ter como resultado para o cidadão se aposentar 86 pontos. Vamos falar um pouco do tempo de contribuição. Para conseguir se aposentar, não basta apenas, preste atenção, a idade mínima. Os segurados, por quê? Porque isso aqui mudou com o texto, era uma pretensão do governo desde o início. Os segurados vão precisar combinar essa idade com o tempo mínimo de contribuição. Esse período, chamado de carência, será de 15 anos para homens que já estão no mercado de trabalho e de 15 anos para todas as mulheres. Quero que vocês compreendam essa parte. Homens que ainda vão entrar no mercado de trabalho necessitarão de 20 anos de contribuição. É importante que vocês entendam essa diferença. Atualmente, ambos os sexos precisam de 15 anos de contribuição. Para os servidores, o tempo mínimo é de 25 anos. Servidores públicos, tudo bem? Vamos ao valor do benefício. Deixa eu grifar aqui para vocês saberem exatamente aonde nós estamos. O cálculo da aposentadoria terá uma regra só para todos os trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos. O valor da aposentadoria será 60% da média salarial mais 2% de contribuição que exceder o tempo mínimo. Prestem atenção nas regras de transição. Pela proposta, quem está próximo a se aposentar conseguirá, em um primeiro momento, fugir das idades 62 e 65 anos. 62 para mulheres, 65 anos para homens. A partir de 2019, será fixada uma idade mínima de 56 anos para as mulheres e 61 anos para os homens.
essa idade sobe meio ponto a cada ano passado. Neste caso, os homens chegariam aos 65 anos em 2027 e as mulheres chegariam em 2031. Outra opção será uma releitura das regras 86, 96, que são as regras da idade mais o tempo de contribuição, a soma dos pontos, que hoje é usada para chegar na aposentadoria integral. Caso a mulher complete 86 pontos, somando a sua idade e o tempo de contribuição, e o homem 96 pontos, pode se aposentar antes de chegar na idade mínima. Basta atingir essa soma. Porém, é necessário ter ao menos 30 anos de contribuição, mulher, e 35 anos de contribuição no caso dos homens. Essa regra também é progressiva e sobe um ponto a cada ano. Segundo o Ministério da Economia, ela estará disponível até 2033. Depois ela some, ok? A regra da pontuação. O governo prevê uma regra para quem está muito próximo da aposentadoria, aquelas pessoas que já estão quase se aposentando por tempo de contribuição. Quem está há 2 anos de cumprir para preencher os requisitos da aposentadoria por contribuição, 30 anos se mulher e 35 anos se homem, poderá optar, fazer uma opção pela aposentadoria sem a idade mínima, aplicando-se o fator previdenciário, que não é bom, após cumprir um pedágio de 50% sobre o tempo que falta, sobre o restante. Sobre fator previdenciário e regra de transição, nós temos vídeos anteriores aqui no canal, eu recomendo que vocês o assistam. Em outra opção, a idade mínima seria menor, 57 anos no caso das mulheres e 60 anos no caso dos homens, com um tempo de contribuição de 35 anos no caso dos homens ou 30 anos mulher, desde que pague um pedágio de 100%. Vejamos, assim, se falta um ano para se aposentar, será preciso contribuir com 2 anos. Essa regra também vale para os servidores públicos. Dúvidas sobre o assunto? Abaixo desse vídeo, mande a sua pergunta, que será sempre um prazer poder respondê-lo de forma individualizada. Se inscreva neste canal, ative o sininho, compartilhe este vídeo e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.